Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Bom, não pedi a parte para o senhor, vereador Fantinel, porque eu vi que o senhor estava fazendo um discurso até que a gente tem que prestar atenção para poder entender a posição de cada vereador, e ela é super importante. E eu vou dizer, bonito é discursar, não pode vender, não pode fazer, não pode, mas cadê a solução? Cadê a solução? Eu não tenho ainda opinião formada, porque ainda não tenho o conhecimento que precisa ter para dizer se precisa privatizar ou se não precisa privatizar. Acho que é um estudo muito, mas muito responsável que tem que ser feito, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz, funciona, tá bom. Sim, mas funciona com 40 milhões de dívida? Sim, mas funciona quando um asfalto custa mais de 3 milhões o quilômetro rodado? Mas você tem que ver quanto custou, quem que paga, alguém está pagando. O asfalto do Cerro da Glória, super importante, olha, a comunidade está feliz, está contente, demorou, diversos candidatos e gestões passadas prometeram, não fizeram, estão fazendo, mas custar 15 milhões, 4 quilômetros, não dá. Isso é dinheiro, é responsabilidade. Aí as pessoas dizem, mas agora vamos entregar tudo para o privado, como vamos dizer, as PPPs da educação. Mas eu não acredito no que pode dar certo, que o modelo que já dá certo, as pessoas não querer. Isso que eu não entendo. E eu aqui, o meu tema vai ser novamente a educação. A escola, Abramo PS, há 7 dias sem luz. E vocês acham que se tivesse uma PPP lá estaria sem luz há 7 dias? Vocês acham que a escola José Generosi, que caiu o muro, que já sabiam que ia cair o muro, que avisaram que ia cair o muro, que sabiam que aquela casa de madeira lá estava comprometida, se estivesse numa PPP ela estaria interditada? É esse tipo de coisa que a gente tem que se fazer a pergunta. Porque as pessoas querem que funcione, a comunidade quer levar as suas crianças para a escola. O Apolinário, que está ali, ó, a foto, ontem, aconteceu o primeiro de diversos protestos que irá acontecer. Vocês acham que se tivesse uma parceria pública-privada, porque o Estado é ineficiente, o Estado é burocrático, o Estado é incompetente, o Estado não dá prioridade para a educação. Vocês acham que se tivesse uma PPP ali, ia acontecer isso? Vamos identificar... Não, desde dezembro estamos em período de férias. Aí vamos identificar o problema quando iniciou as aulas. Agora estão pedindo, está aqui, pelo menos o jornal está passando para nós, que é em torno aqui de 30 dias, olha só. Apolinário Alves dos Santos, o Estado afirma que a Secretaria de Obras Públicas já realizou o levantamento dos elementos técnicos para a contratação da obra, via dispensa e licitação. Esse modelo tal. Depois dos contratos, o serviço tem a previsão de 1 mês para ficarem prontos. Tá, então vamos cobrar. Vamos ver se daqui 1 mês vai estar pronto. Porque já estão falando em 180 dias. Daqui a pouco vai o ano, professor Zanquim. E aí, estão lá agora na Evaristo de Antunes. Problema maior ainda, tem 2 direções. A gente não sabe de que forma estão conseguindo fazer essa gerência. Amanhã aqui eu quero convidar todos os colegas vereadores. Essa reunião pública já está agendada há mais de 12 dias, tá? Amanhã, dia 22, às 13h30, aqui no plenário, a gente terá a presença do secretário da Educação, da coordenadora da 4ª CRE, Conselho Tutelar. A gente convidou todo mundo mais ou menos que a gente entende, que faz parte da comunidade escolar, conselho, e a gente vai debater sobre esses assuntos. Nós precisamos de resposta, a comunidade não para de ligar, não para de protestar. Só a parte, vereador Fantinel.
Obrigado, vereador Bressan. Eu só queria contribuir no início da sua fala, quando o senhor falou da questão dos asfaltos. E aqui eu não estou culpando A ou B. Eu gostaria, e acredito que todos os colegas aqui, todos, sem distinção de partido, gostaria que quem coloca o preço no valor do quilômetro do asfalto viesse aqui nessa casa nos explicar por que em São Marcos é 1 milhão ao quilômetro e aqui é 2,5. Sendo que a geologia é a mesma. Inclusive, eu não tenho 100% de certeza do que eu vou dizer, mas me parece que o geólogo que faz os cálculos para São Marcos é o mesmo de Caxias, ou mora em Caxias. É de Caxias o cara. E disse que a geologia é a mesma, que a espessura do asfalto é a mesma. Eu gostaria que viessem aqui só explicar para nós por que essa diferença de custo. Obrigado, velho. Pois é, nessa aí já passou até dos 2,5. Essa de Cerro da Glória a gente viu lá. Tá lá, 15 milhões. A parte, depois eu vou concluir aqui a sua parte, vereador. A gente precisa ter muito cuidado com a questão da generalizar a privatização, que nós tivemos aí a RGE privatizada e Porto Alegre, parte da grande capital, ficou quase 15 dias sem luz, né? Inclusive tem CPI aí em curso. A pavimentação comunitária, nobre colega, é uma PPP. A pavimentação comunitária é uma PPP, onde o morador paga a mão de obra pó de brita e a prefeitura faz o saneamento e dá a pedra e o cordão. O asfalto, este nobre colega fez o projeto de também asfalto comunitário. Vou citar um exemplo, e tenho falado para o prefeito Adiló que fosse o projeto piloto. Os 800 metros que falta ligar a Estrada Velha de Flores da Cunha a Caxias, Flores da Cunha pagou o asfalto. Nós vamos dar de graça os 800 metros. Por quê? Por que os moradores, por que o proprietário das terras não pode pagar a base, não pode seguir o projeto que já está aprovado? Quantos locais no nosso interior que virou exploração imobiliária com asfalto de graça? Ah, mas então o vereador D'Ambrosio está contra o desenvolvimento do interior, de trazer produtos para a cidade. Não é isso. Os tempos são outros. Nós estamos pagando o PAC do Sartori ainda, dos 170 quilômetros. Então está na hora de colocar em prática asfalto comunitário. Porque nós estivemos na sua região, num sábado de manhã, inaugurando um asfalto que os moradores ganharam de graça e 50 metros para cima, os moradores haviam pagado a mão de obra e o pó de brita numa rua em paralelepípedos. O senhor lembra, né? Uhum. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Pois é, a gente tem, hoje de manhã também já recebi diversos pedidos sobre uma rua que falta pouco, vereador D'Ambrosio, mas falta assim, ó, eu não sei se dá 5 terrenos, então vamos fazer uma média, 50 metros, para chegar à escola Ramiro Pigozzi. Tá? É a rua, todo mundo conhece, a Rua São Jorge. E a gente já vem pedindo há anos, ela está dentro do Arco Baleno, um bairro totalmente popularizado, não tem, um bairro, pode-se dizer hoje, central. A região cresceu muito. E a gente não tem expectativa de quando vai começar, de quando terá o projeto, diz que já tem. Mas cadê a ação? Vamos lá, então nós vamos dar pedra, vocês vão pagar isso, aquilo e tal. Em 3 anos, na região, vamos supor, sul, teve uma pavimentação que foi um finalzinho da Antônio Rigoto, que foi paga nesse sistema. E as pessoas hoje, como estão lá, felizes. Porque acabou o pó e acabou a poeira. É o que nós desejávamos, no mínimo, quase em frente a uma escola tão importante que é a Ramiro Pigozzi. Obrigado, senhor presidente. Em declaração